Então, galera, vamos fazer aqui alguns experimentos, tá? Onde a gente vai verificar, né, a mudança da velocidade de uma reação, tá? Então, a gente vai estudar que alguns fatores, né, eles podem acelerar uma reação química. Então, a gente vai ver algum desses fatores aqui. Para começar, eu vou pegar 2 tubos de ensaio que estão aqui separados e neles eu vou colocar uma mesma quantidade de vinagre. Tá? Tentar colocar aqui mais ou menos a mesma quantidade. Então, um tá aqui. Tá? O outro está aqui. Vocês podem ver mais ou menos a mesma quantidade. Vou botar mais um pouquinho para cá, porque está um pouquinho maior. Vou equilibrar aqui, que é complicado isso aqui. Vocês podem ver aqui. Não está perfeito, mas tá mais ou menos a mesma quantidade. E agora, em um desses tubos, eu vou adicionar um pouco de água. De forma a diminuir a concentração do vinagre. Vou diluir aqui. Então, aqui eu tenho um vinagre praticamente puro, né? E aqui eu tenho o vinagre com água. Nessas dois potes eu vou colocar uma quantidade de bicarbonato de sódio. Então, como vocês podem ver, eu vou pegar aqui com uma espátula, bicarbonato de sódio. Vou colocar um pouquinho em cada um desses 2 tubos. Vamos ver o que acontece. Primeiro no tubo com menor concentração e agora com o tubo com maior concentração. Vocês conseguem ver alguma diferença aqui? Né? Se você observar, dá uma sacudidinha aqui, nesse pote que tem uma maior concentração de vinagre, você não consegue observar mais efervescência. Isso significa que todo o bicarbonato já reagiu com o vinagre. Enquanto nesse pote que está aqui, você consegue observar que ainda está acontecendo, né, a reação. Ainda tem um pouquinho aqui, ó, de gás saindo. Então, perceba o seguinte. Quando eu tenho uma maior concentração de reagentes, como você pode observar aqui, a reação ela acontece mais rapidamente do que quando eu tenho uma menor concentração. Percebam? Vou tentar colocar aqui, ó, bem na frente da câmera, que ainda está saindo algumas bolhas, né? Ou seja, o bicarbonato ainda está reagindo. Olha aqui, ó, acelerei aqui, continua acontecendo a reação. Beleza? Então, a gente viu o primeiro fator, que é a concentração. E agora, a gente vai ver mais um fator que acelera a reação. Nesse caso, a gente vai falar sobre a adição de catalisadores ao meio reacional. O catalisador é uma substância que eu adiciono, né, no sistema que está acontecendo a reação, a fim de acelerar essa reação. Tá? O que vai acontecer ali? Ele vai facilitar o meio do caminho ali entre os reagentes, de forma que diminui a energia de ativação da reação e a reação acontece mais rápido. Vamos agora a um experimento muito simples, tá? Eu vou utilizar 2 tubos de ensaio, eu já coloquei água nele, tá? Um tá mais escurinho aqui porque tinha alguma coisa nesse tubo, tá bom? Então estamos aqui, mas os 2 estão com água. Em um desses tubos eu vou colocar, uma pequena quantidade de batata, batata descascada, batata normal. Eu vou colocar um deles. Bom, então estou colocando aqui a batata na água. No outro, eu não vou colocar a batata, tá? Vou deixar sem batata e a gente vai ver o que vai acontecer aqui. A batata não quer descer, peraí, deixa eu pegar aqui uma coisinha para empurrar a batata no fundo. E pronto, tá?
E agora, nesses dois tubos, eu vou adicionar água oxigenada. Eu coloquei água porque eu tenho uma água oxigenada aqui em casa que é cremosa, então seria mais difícil de ver a reação acontecendo. Você poderia fazer só com a água oxigenada se ela fosse líquida. Tá? Então vamos colocar aqui no tubo apenas com água. Batendo aqui. Observem. E vamos colocar no tubo com a água e a batata. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai acontecer alguma diferença. Estou batendo aqui. E vamos tentar ver se tem alguma diferença aqui, tá? Então, eu tenho o primeiro tubo. Vamos tentar melhorar o foco. Você consegue, né? Tentar ver que vocês conseguem ou não enxergar. É difícil. E aqui, o segundo tubo. Talvez vocês não vão conseguir enxergar tão bem, mas tentando pegar uma posição melhor aqui de luz. Vou tentar tirar aqui do... Ficou muito legal para enxergar aqui não. Mas percebam, né, que aqui na superfície, né, não sei se vai conseguir enxergar, gente, tá meio difícil para enxergar isso aqui. Nessa parte aqui tem uma espuma se formando, né? Você tem aqui uma espumazinha se formando, enquanto no outro recipiente, né, ela não se formou. Então, assim, o que acontece? A batata, ela tem, né, uma enzima, né, que ela age como catalisador nesse processo de decomposição da água oxigenada, tá? O que vai acontecer? A água oxigenada ela vai decompor aqui sim, só que ela vai demorar muito mais tempo aqui, nessa, do que nessa com a batata, né? Eu vou tentar aproximar aqui da posição. Não sei se vocês vão conseguir enxergar que está espumando aqui em cima, ó. Essa espuma é o gás oxigênio, né? Forma na decomposição da oxigenada. Então, gente, agora que passou um tempinho maior, fica mais visível, né? A espuma que eu comentei aqui, tá vendo? Bem maior, enquanto no outro pote, né, eu não vejo essa espuma acontecendo. Então, vocês podem perceber, né, que aqui a reação ela aconteceu e aqui ela ainda não aconteceu, tá? Bem devagar ela vai acontecer. Isso acontece devido à adição, né, do catalisador que acelera a reação, tá bom? Então aqui agora ficou bem melhor para a gente enxergar, né, essa espuma que eu estava falando para vocês, que a gente tinha, né, observado, que eu estava tentando mostrar para vocês, beleza? Então aqui, ó, é o efeito do catalisador na reação. Então, gente, continuando os nossos experimentos sobre, né, os fatores que aceleram uma reação, a gente vai fazer agora um experimento envolvendo a temperatura. Tá? O que a gente vai utilizar aqui? Vamos usar 2 copos com água. Tá? Se você perceber, né, esse copo aqui, né, ele tem água quente, tá? E nesse copo aqui eu tenho água gelada. Para a gente verificar como a temperatura influencia, nós vamos utilizar um comprimido aqui efervescente, tá? Então, eu vou pegar esse comprimido, vou partir aqui no meio, tá? Acabando mais pedacinhos, e eu vou colocar ao mesmo tempo nesses 2 copos. A gente vai observar o que vai acontecer. Como vocês podem ver, né, a efervescência ela vai ser maior no copo onde eu tenho a água quente, né? Praticamente, né, o comprimido já está todo, né, dissolvido aqui, enquanto esse ainda está acontecendo a dissolução, né? Então a gente prova aqui que a temperatura, né, ela favorece, né, a velocidade da reação. Então nesse caso, quanto maior a temperatura, mais rápida vai acontecer
a nossa reação química, tá bom? Então, olha como é simples a gente entender isso, tá? Enquanto a outra reação desse copo aqui ainda está acontecendo, desse copo que estava com água quente, ela já terminou. Beleza? Agora, a gente vai repetir o mesmo experimento que a gente fez da dissolução do comprimido efervescente. Só que agora, eu não vou mexer mais com a temperatura. Eu tenho 2 copos, tá? Aqui 2 vasilhas com água. Essa água, ela está em temperatura ambiente, né? Temperatura da torneira. Então, acabei de pegar elas, né, na torneira, coloquei aqui. O que vai mudar vai ser a forma com que eu vou colocar o meu comprimido efervescente. Eu dividi no meio, então a metade está inteira e a outra metade, vocês podem observar aqui, né, com cuidado aqui para não cair, né, eu particionei ela. Fiz vários pedacinhos, como vocês podem ver aqui na minha mão, tá ok? Então, o que a gente vai ver aqui, né? Qual vai ser a diferença entre a superfície e a área de contato entre, né, esses dois pedaços, né? Apesar desse pedaço ser maior que os pedacinhos que eu tenho aqui na minha mão, eu vou perceber o seguinte: a área que vai entrar em contato com a água vai ser maior nos pedacinhos, porque eu vou somar a área de cada pedacinho, do que no pedaço completo que tem aqui. No caso, a área que vai entrar em contato com a água é só a área da superfície, né, do meu comprimido. Então, agora eu vou colocar esses dois, é metade, tá, gente? Então, eu vou colocar os dois ao mesmo tempo e a gente vai observar o que acontece. Como vocês podem ver, né, tá tendo aqui a dissolução, parecido com outro experimento, mas nesse daqui, ó, que eu coloquei os comprimidos pequenininhos, a reação está acontecendo de forma mais rápida. Vocês vão perceber que esse comprimido vai terminar primeiro que esse. Basicamente aqui eu já tenho mais nenhuma efervescência, bem pouquinho, tá? Enquanto nesse aqui, o comprimido ainda está acontecendo, ó. Então, a gente observa justamente aí que a superfície de contato favorece, né, na velocidade da reação. Beleza, gente? Então, é basicamente isso, tá? São, né, os fatores que aceleram a reação, tá bom?